Bom, gente, vamos a mais algumas reflexões acerca da Monique, que está presa, bem como do seu ex-marido, que está se aproveitando de todo momento para poder se eleger em cima de coisas que ele não precisaria fazer como vereador. Ele poderia fazer isso como um cidadão, conforme disse a Ivani ontem na live do The Exposed Brasil, né? E eu gostaria primeiro de analisar com você algumas questões atuais, por exemplo, o vídeo que o Leniel soltou para tentar se defender das acusações reais e verdadeiras da Fernanda. Tanto é que ele tentou um direito de resposta no canal da Fernanda e a Justiça Eleitoral disse que não via problemas na publicação da Fernanda porque é uma publicação que estava comprovada. Uma das vítimas deu entrevista e era fato noticiado em jornais de crédito, né, de credibilidade, como o Direito News, e aí foi indeferido o direito de resposta dele. Então a Fernanda não está fazendo nada de errado, nada eleitoralmente errado. A questão é que a vítima do Leniel, ela conseguiu processá-lo por agora. E aí coincidiu de os processos dela, da instituição que a está amparando, vir a publicar isso exatamente na semana das eleições. Mas não há calúnia, não há difamação. Calúnia e difamação é o que o Leniel faz com a sua ex-esposa, chamando-a de assassina e ainda tentando publicar vídeos, né, com muitas farsas. Pessoal, meu nome é Larice Borel, estou aqui com meu esposo, candidato a vereador Leniel Borel, minha filha Valentina. Nos conhecemos. É interessante que você vê que quando a pessoa está numa farsa, né, ela erra, ele comete vários atos falhos. O primeiro, ela comete um ato falho com o nome da própria filha, que ela ia chamar a Valentine, que ela chama de Valentine, né? A Valentine, sei lá, de Larice. Observe. Minha filha Valentina, nos conhecemos na igreja. Perceberam aí, né? Continuemos. Não tive a oportunidade de conhecer o Henri, mas já conheci o Leniel lutando por justiça pelo Henri. Sou médica, atuo na rede pública já há muitos anos. Conheço muitos casos como o do Henri que acontecem diariamente. E hoje nós ajudamos famílias a passarem pela mesma situação, tanto juridicamente quanto psicologicamente. Gostaria de pedir um alerta quanto às fake news que têm sido maldosas. Primeiro, não são fake news. Fake news são vocês chamarem a Monique de assassina, falar que a Monique ia jogar o Henri da janela, que nós temos notícias de que quem falava isso para a Monique era o senhor Leniel. Ele dizia para a Monique que se ela se separasse dele, ele iria fazer duas coisas. Ou ele iria jogar o Henri pela janela, ou ele iria dizer por aí que a Monique dizia que ia jogar o Henri pela janela. Ou seja, o grande ex-marido calhorda, como a maioria dos ex-maridos que a gente conhece, é esse que está do seu lado aí. Mas continuemos. Mentirosas nos últimos dias. Estamos a 5 dias das eleições e estão agindo de forma mentirosa e maldosa e nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento e atitude nas redes sociais. Estou aqui representando as mulheres. Esse discurso, né, de falar que está representando as mulheres, é uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, mulher. Por que vocês, né, mulheres tão sofridas, que têm uma vida tão difícil, que têm histórias tão complicadas, me resolvem votar em um homem que foi um péssimo marido, que foi um pai ausente? Eu publiquei hoje lá no Monique é Inocente um vídeo da Monique tentando dizer do mau caratismo do ex-marido dela. Ela dizendo que a ponto de ela fazer uma festa para ele com o filho dela, né, com o filho dos dois, o Henri. O Henri todo feliz, ensinando os balões com ela, preparou toda uma festa para o papai. E o que o Henri viu? Viu o pai dele menosprezando e desprezando o presente da Monique, que a Monique iria oferecê-lo, né? Tanto o presente quanto a festa. E aí a Monique, inclusive, diz no depoimento dela que foi naquele dia, ou seja, 12 de junho de 2020, que eles se separaram definitivamente de corpos. Aí a Monique vai conhecer o então Dr. Jarinho no dia 31 de julho, que ela vai conhecê-lo, né? Ou seja, quase 2 meses depois desse fim do casamento dos dois, e ela vai se encontrar com ele lá em meados de agosto. E o Henri vai conhecer o então Dr. Jarinho em setembro. Aí esse homem fala que ela estava oferecendo o filho para o seu então candidato a namorado, né? Que era o ex-Dr. Jarinho. E aí essa mulher vem falar que é mentira e fala, estou aqui representando as mulheres. Está parecendo a época da eleição desse pessoal aí que só fez mal às mulheres, né?
pessoal que foi eleito em 2018, aí eles estão na mesma vibe, que esse discurso de falar que está falando em nome das mulheres. Olha, talvez ela esteja falando em nome das mulheres convenientes, como me parece que ela é, deve estar falando em nome das mulheres conservadoras que se sujeitam às ensandecências dos machos, dos maridos, deve estar falando em nome das mulheres que são desonestas, mulheres que foram denunciadas ontem na live da The Exposed Brasil, né? Mulheres que se apropriam da dor de muitas mulheres para depois multá-las para ganhar dinheiro em cima delas. Então, tem muitas mentiras aí, doutora Larice. Inclusive, sabe-se que em meio a vocês dois se conhecerem, ou um pouco antes dele te conhecer, ele namorava com várias pessoas, mas essas são coisas que o tempo há de provar. Mas que não são mentiras nem fake news, não são, tanto é que a Justiça Eleitoral negou ao seu marido o direito de resposta. E estou aqui apoiando meu marido nessa luta. Leniel é um homem extremamente respeitoso, carinhoso, bom pai, provedor, cuidadoso, respeitoso com a nossa família. É engraçado as ênfases que ela dá para justificar o marido candidato, né? Porque, na verdade, ela prefere ignorar que esse marido candidato ex, que ele é o candidato ex-marido da Monique, que a tortura psicologicamente, que a mantém encarcerada, que entrou em conluio com o poder público para poder julgá-la falsamente, né? E aí ela fala que ele é um homem justo. Qual é a justiça desse homem? Preste atenção em outro ato falho que ela vai comprometer aí daqui a pouco. Então, estou aqui apoiando ele, porque sei que ele é o melhor hoje para o estado do Rio de Janeiro. Ele é o melhor hoje para o estado do Rio de Janeiro, porque a bufunfa de vocês vai aumentar, né? Sejamos honestos. Nacionalmente, uma voz de proteção à criança e adolescente. Vocês prestaram atenção no que ela está dizendo aí? Ela está dizendo que ele é nacionalmente uma voz de proteção à criança e ao adolescente. Ou seja, o homem que nunca fez nada por outras crianças e muito menos pelo filho dele, agora quer se eleger tornando-se nacionalmente, ou seja, ele tem pretensões nacionais. Ele está usando o cargo de vereador como trampolim para ele chegar a outros picos do poder a nível nacional. Preste atenção que as pessoas se denunciam pelas próprias atitudes. Hoje nós temos muitos casos de violência infantil e nós precisamos de alguém na política para poder ser mais uma voz para... Perceberam aí como é que a farsa vai saindo na própria gravação? A Valentina, ou Valentine, não sei como é que ela chama a menina, a Valentine, os ruídos dela nitidamente irritam essa mãe. Ai, se nós fôssemos mosquitinhos para saber o que acontece no interior deste lar, né? Porque é uma médica que tem, sei lá, eu carrego alguns preconceitos do país, nós sabemos que a medicina nesse país é mais coisa de elite do que de amor mesmo pela medicina, pelos seres humanos, e de repente está uma mulher elitizada, sem a menor paciência pela própria filha, conforme vocês acabaram de perceber. Se você não percebeu, volte um pouquinho aí, alguns segundos, que você vai ver. Na hora que a menina faz um ruído típico de bebê, aí ela dá aquela olhada assim, tipo, que saco! Presta atenção, mas prossigamos. Proteção à criança e adolescente. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 11.100 Leniel Borel. É lindo, né, gente? É isso, é a imagem da família de Margarida. E uma família muito conveniente, porque ele casou-se com uma médica. Quer dizer, não vamos aqui ficar falando das escolhas particulares das pessoas. O que sabemos é que uma das vítimas do senhor Leniel está publicando a situação toda. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que é isso? E quem não garante que fulano de tal não tenha se envolvido com ele? Olha, o fato de a vítima ter se envolvido com o agressor não quer dizer que ela deixou de ser vítima por causa disso, não. E o fato de a vítima ter se envolvido com o agressor também não quer dizer que que o agressor é menos agressor por causa disso, não. As pessoas caem em enganos e as pessoas custam a perceber que estão sendo vítimas da situação. Essa é a verdade. Então, dito isto, agora eu quero trabalhar com vocês uma outra questão. Eu acho que ela é uma advogada, que ela foi lá nas redes sociais, na postagem mesmo da The Exposed Brasil, ela foi responder de maneira agressiva algumas coisas, mas ela diz algumas coisas ali que são dolorosas, mas que eu acho necessário que a gente venha a responder estas questões. Vamos lá. O nome dela é Carol Brantz, tá vendo? Tá escrito Direito de Família 2, então me parece que ela é uma advogada que trabalha com direito de família, né?
Então vamos entender algumas coisinhas aqui, porque às vezes a pessoa diz coisas com muita convicção, até dando carteiradas porque é advogada. Olha, gente, advogados, psicólogos, as pessoas das ciências humanas e até pessoas que se pretendem muito técnicas, elas são seres humanos, elas têm limitações em suas visões. Por exemplo, olha o que Carol Brandes vai dizer aqui no direito, no perfil dela, respondendo algumas questões que a gente já tinha falado lá nos comentários do The Exposit Brasil. Ela diz assim: não existe nenhuma prova de que ela estava dopada, inclusive mudou a versão. Não mudou? Essa é uma das coisas que as pessoas não sabem. As pessoas sabem por alto pelas vias jornalísticas, né? E eu não vou responder ela aqui nos comentários não, porque não compensa. É uma pessoa que vai ficar fazendo valer os seus títulos e nem percebe que ela é cega na própria profissão em relação a algumas questões, né? Até porque, mesmo que ela seja advogada, ela não é advogada da Monique. Nós somos apoiadores da Monique e estamos zelando pela verdade que diz respeito à Monique. E não é uma verdade conveniente, é a verdade verdadeira comprovada nos autos. Então, essa história de falar que ela não conseguiu provar que ela estava dopada, claro, meses depois do que aconteceu, como é que ela iria provar isso, né? Segunda coisa, ela disse que tomava PATS, e eu já mostrei aqui em outros vídeos depoimentos de uma enfermeira, né, de uma chefe de enfermagem também, que fala que o PATS em determinadas pessoas, ele apaga. E como na época ela não sabia das violências que o filho sofria e ela confiava no seu então companheiro, ela tomou o PATS naquela noite e apagou. E aí, todos nós que somos estudantes de ciências humanas e ciências da saúde, sabemos que há vários níveis de dopação, digamos assim, de níveis de entorpecimento, que varia de pessoa para pessoa, dentro de determinado contexto, dependendo do que está acontecendo. Quando a mãe acorda sabendo que o filho dela está passando mal, está em PCR, é claro que os efeitos do entorpecimento, eles vão ficar para depois, né? Conforme a gente viu a Monique nos primeiros dias do Henri, pálida, né? Era o efeito do remédio, das acusações que ela na época considerava injustas. Então, não é que ela mudou a versão, é que ela foi percebendo como as coisas eram e começou a procurar a justiça para dizer, olha, eu preciso de dizer outras coisas. E é interessante que a justiça ouviu a babá várias vezes e não quis ouvir a Monique uma segunda vez. Porque o que está nos autos, e essa advogada aí não sabe, é que os advogados, os primeiros advogados que a Monique achava que eram advogados dela, mas eram advogados do senhor Jairo, eles instruíram Monique a não ver o noticiário. Sabe aquela instrução assim intimidatória? Olha, não vejo noticiário, ou a senhora confia no nosso serviço, ou então a senhora vai se dar mal, né? Ah, porque falar que a senhora dormiu dopada, eles vão acusar a senhora de irresponsabilidade. Então eles colocaram várias coisas para ela que ela tá assim, pronto, eu não matei o meu filho. Eu preciso provar a minha inocência. E esse advogado está dizendo que se eu não acreditar nele, se eu não for na história que ele criou, eu vou me dar mal em relação a provar a minha inocência. Então ela confiou naqueles advogados, até que ela foi descobrindo ali cerca de 30 dias depois do serviço contratado, né, que eles estavam mancomunados com o Jairo para defender o Jairo. Ali ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada com o Jairo, e foi exatamente por isso que, ao ser presa, ela destituiu essa defesa e contratou uma outra defesa que, na minha opinião, foi a melhor que existiu, que foi a da doutora Thaís Matarassad, que acabou saindo do processo, né? Então, não é que ela mudou a versão do jeito que você fala, é porque existem distorções midiáticas nessa história toda, existem conveniências, né? Aí você continua falando, ela estava em cárcere privado, sem TV, sem internet? Não é isso. Olha, eu trabalho com jovens e adolescentes. E só essa semana eu já ouvi 5 histórias de jovens adolescentes que sabem dos direitos que têm, mas eles têm mais medo dos pais, dos adultos que são responsáveis por eles, do que confiam nos direitos dele, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que notificar as autoridades, porque os adolescentes estão sendo espancados, estão tendo a sua vida impedida de se comunicar, né? Eles estão em cárcere privado. Aí alguém fala assim, mas ele estava preso? Botaram corda no pescoço dele? Não, é tudo naquela base da confiança. Minha filha, nós somos seus advogados, confie na gente. Olha, se você fizer assim, eles vão te acusar de assassina. E aí a pessoa vai ficando constrangida, acha aquele esquisito, mas confia. E Monique não vai ser punida por ela ter confiado na defesa que ela veio contratada, não. Uma defesa que à época, porque ela ainda confiava no Jairo, custou 2.300.000 reais. E ela disse isso tudo no depoimento dela, né? Então não é que ela estava sem TV, sem internet, é que os advogados diziam, você está proibida de ver o noticiário nos próximos 30 dias, que era para ela não agir
fora daquilo que os advogados tinham criado, fora da estratégia de defesa na qual, na época, ela confiava. Então, essa é a questão, ô doutora Carol Brantes. Aí você continua. Ela já usou o celular para pesquisar sobre cursos de inglês de culinária após a morte. Abriu o celular, não via as notícias. Imagina o júri ouvindo essas coisas. Olha só como é que a sua informação é truncada. Essa questão do celular para pesquisar sobre cursos de inglês e culinária, ela não foi pesquisar sobre cursos de inglês e culinária, não. Ali nos primeiros dias, os 2 ou 3 dias após a morte do menino, como ela já havia feito vários cursos, de manufatura, que ela gostava, que ela tinha essas habilidades, um desses cursos procurou ela mostrando preços. O curso não sabia que ela estava de luto, o curso não sabia que ela tinha perdido o filho dela, ela ainda não sabia do que o filho dela tinha morrido, e aí ela simplesmente respondeu a mensagens que o curso ofereceu a ela. Né? E é claro, ela estava ali de luto e se sentindo injustiçada e já ouvindo as primeiras acusações. Qualquer mãe de luto nessa situação ia querer sair do país mesmo. Isso não quer dizer que ela não iria responder o processo, só queria dizer que ela queria sair daquela tormenta, porque ela estava começando a descobrir que alguma coisa errada estava acontecendo na justiça. Aliás, as investigações estão mostrando, por exemplo, que alguma coisa muito errada aconteceu em relação ao senhor Leniel entre a hora que ele entrega o filho dele e a hora que o menino morre, porque ele ficou nas redondezas. As pessoas já recolheram provas disso, de que o Leniel estava nas redondezas com outras pessoas, inclusive com o tal Sigmar, que foi o que forjou o primeiro relatório sobre o corpinho do Henri. E o Sigmar nem é da Polícia Civil, né? O que ele estava fazendo lá dentro? Mas eles estrategicamente falaram para a Monique, vai lá cuidar do enterro que a gente cuida do necrotério. E lá no necrotério eles estavam tramando contra a ex-esposa do senhor Leniel, a mãe do menino Henri. Então não é assim prático como você está escrevendo. Ela já usou celular para pesquisar sobre cursos de inglês. Até parece que ela queria fazer curso de inglês. Ela recebeu uma proposta, aí no meio do luto a pessoa recebe a proposta, responde, ela vai ficar contando para o curso de inglês, ai, eu estou de luto. Não, ela simplesmente falou ou sim ou não, ou pediu preço, né? Até porque ela é uma mulher muito habilidosa. Isso não tem nada a ver com questão de fuga, até porque ela nem tinha sido acusada de nada quando ela fez essa pesquisa. Aí depois é que começaram a publicar coisas que estavam no celular dela, antes das investigações. É isso que as pessoas não entendem. É isso que às vezes a pessoa é uma boa advogada, mas uma péssima pessoa no sentido de compreender as profundidades e a complexidade do sentimento e do coração humano de uma mulher que é inocente e está sendo falsamente acusada, e falsamente acusada até mesmo pelas tecnicalidades, entende, Carol Brantes? Aí você vai falando essas coisas todas. Imagina o júri ouvindo essas coisas e põe sua carinha de palhaço. Pois é. A nossa preocupação com o júri é real, porque o júri é totalmente despreparado e age assim no senso comum, igual você está agindo. Claro que você não tem a obrigação de saber tudo sobre a Monique, porque você não é advogada dela, mas como uma advogada você deve conhecer detalhes de muitos outros processos e parar de julgar uma mulher que você não conheceu a situação dela de perto, né? Mas vamos continuar aqui as suas calúnias e falsas acusações. Você fala assim, no Cabrini ela falou que não tinha sido dopada ou está enganada? Então, na época que ela deu a entrevista para o Cabrini, ela já estava sob aquela primeira defesa do doutor, né, do trágico, horrível doutor André França Barreto, que chegou na vida da Monique falando, eu sou um homem cristão, sou de família, eu primo pela verdade. Aí a Monique falou assim, pô, se esse cara é de cristão e de família, eu também sou, claro que eu quero confiar no trabalho dele. Aí ele oferece para ela uma história montada, que ele falou assim, ou você ouve a minha história montada, ou então eles vão te acusar e você não vai ter como se defender. E ela precisou treinar essa história que esse advogado, que é cristão de família, montou para ela. Tanto isso é verdade, Carol Brantes, que a juíza notificou esse junto à OAB de tão absurdo que ela achou que esse fez com a sua então cliente, né? Então não é questão de ela falar que não tinha sido dopada, é que ele a instruiu, falou, ó, você vai falar que você acordou o Jário, você vai falar que o Jário tomava medicamento e sempre apagava, porque eles diziam isso junto com outras coisas, falavam, porque se você não falar desse jeito, eles vão te acusar e não tem como você se defender. Então, ela, no desespero, ela acreditou naquela história que aquele advogado montou para ela. Mas tanto é verdade que na hora que ela descobriu que isso tudo era uma farsa montada pelo próprio advogado para fazer ele aparecesse igual você caiu na estratégia do advogado, né, do então advogado da Monique, porque ele montou uma falsa imagem dela e você caiu e ainda fala dessa falsa imagem até hoje. Falsa imagem que já está claro nos autos que não foi assim, né? E aí você fala assim, e a mensagem dela para a pediatra dizendo que Henri tinha pavor do Jário? Eu convoco tanto você quanto as pessoas que estão me ouvindo
para assistirem ao vídeo que eu fiz sobre essa conversa da Monique com a colega pediatra dela, que é uma prima dela também. É porque a Samia Massari colocou a parte apenas da Monique conversando com a prima. A Samia Massari não colocou o que a prima falou, não. Mas eu não vou me desgastar aqui com pessoas que caluniam Monique, não. O vídeo está no meu canal. Vou ver se eu me lembro de deixar o link aqui para você assisti-lo. Eu não me lembro de todo o contexto, mas eu lembro, sim, que o Henri teve uma fase difícil, que eu pedi para a pediatra, para a Renata, tentar me ajudar, pedi para a psicóloga tentar me ajudar. Mandei também uma mensagem na agenda escolar para a professora, que eu até tenho essa mensagem na agenda do Marista, também para tentar me ajudar, porque eu estava buscando, sim, elementos que pudessem ser concretos e eu tivesse alguma resposta, porque eu não tinha resposta. Sim. E aí eu termino aqui essa pergunta, sim, fazendo a leitura justamente dessa mensagem, vou fazer a leitura apenas da mensagem enviada pela senhora, uma mensagem até extensa, em que diz o seguinte, abre aspas. Inicie com a psicóloga. Isso. Aí o que ela responde? E exatamente essa mensagem inteira, sem apagar absolutamente nada. Tá. Não, ela aqui só tem realmente, só estou trazendo essa questão para fazer a Sim, pergunta. Sim, eu sei, mas para entender o contexto, ela responde ou não me responde? Não me responde? Não. Na verdade, essa pergunta que eu trago aqui é em relação à sua mensagem. Eu entendi, doutora, mas assim, ela me responde? Só para eu lembrar, que eu não lembro. Não tem aqui a continuidade da conversa. Porque essa mensagem estão nos autos? Essa mensagem, ela se encontra extraída através do Celebrite. Nos autos, nas mídias? Sim, nas mídias. Que eu não lembro, eu não vi essa mensagem. Sim, está nas mídias. O que é Celebrite? Eu não sei o que é isso. Eu acho que não está na mídia porque o celular foi apreendido de forma irregular. Doutor. Veja só, gente. Algumas coisas precisam ficar bem claras aqui para a gente poder entender as esquisitices desse processo, de como a Monique é abordada nesse processo. Porque o que nós temos aí? Eu sei que talvez hoje a Samia possa ter vergonha desse momento da vida dela, mas o que a gente tem aí é uma foto ali de 2021, no máximo início de 2022, quando a Samia, ela namorava o pai do Henri, né? Então a advogada Samia, advogada de acusação, era namorada do pai do Henri. E aí acho que é um lutador, né? Que ele chegou e disse assim, um dia de sábado ensolarado, estava eu na praia e felizmente tive o prazer de conhecer e conversar com esse guerreiro chamado Leniel Borel. E aí o resto está assim, me parece que eles tiraram a postagem, a gente não conseguiu recuperar isso. Mas a imagem está aí, a imagem está registrada, era o casal na praia, né? Algum problema? Não. A questão é a questão jurídica. É isso que a gente precisa aprender a estranhar. Todos nós sabemos que um juiz ele não se percebe impedido em determinadas situações. Por que um advogado não se sente impedido em determinadas situações? Por exemplo, eu entendo, né, que a Samia deveria se declarar impedida, porque o que a gente tem aí é uma mulher que estava namorando o ex-marido da professora Monique, então a advogada de acusação, naquele momento namorada do ex-marido de Monique, que é o pai do Henri. Eu imagino que ela nem queira saber mais disso hoje, né? A gente sabe aí de relatos oficiosos de algumas mulheres com quem Leniel se relacionou e eles tornam uma vergonha para a vida dessas mulheres. Mas só para você entender essas dinâmicas, que a gente fica assim, nossa, a advogada pegou a Monique de jeito, e não foi assim não. Então eu acho que algumas coisas deveriam ser proibidas na justiça, né? A primeira questão é que advogados de acusação ou de defesa se declarassem impedidos, eles não impediram a psicóloga da Monique de dar uma declaração, né, lá nas audiências de instrução. Por que essa advogada não se sentiu impedida de ficar inquirindo a ex-esposa do então namorado dela? Um absurdo total, muita misoginia aí, é o que a gente já disse no começo do vídeo, né? Dá uma dor no coração ver essas coisas e ver a Monique sendo injustiçada nisso tudo. De qualquer forma, vamos encarar a situação. Vamos ver a conversa com a prima na íntegra. Porque se a Samia Massari, ela estrategicamente apenas leu a conversa da prima, que não estava nos autos, né? Mas ela colocou lá. Então agora a gente tem a conversa completa, a gente já falou disso
em outros momentos, mas é importante enfatizar, né? Então, essa conversa aconteceu no dia 18 de fevereiro, ou seja, cerca de 6 dias depois do que tinha acontecido naquela tarde, onde a Monique saiu para resolver algumas coisas, acabou passando no salão, e ela continuou no salão enquanto a babá a tranquilizava, né? Nós vimos pela conversa da babá com o noivo que coisas tinham acontecido ali, mas a babá não repassou isso para Monique. No máximo ela falava assim, se fosse você eu vinha para casa, não sei o que, pode ficar aí que agora tá tudo tranquilo, já saiu do quarto. Então era uma comunicação confusa, porque a babá já conheceu o Jairo de muito tempo, sabia quem Jairo era, mas ela nunca havia dito isso para Monique. Então, olha o que diz essa conversa aqui, vamos lê-la contextualizando. Então nós estamos aí em 18 de fevereiro de 2021, pouco menos de 30 dias antes de o Henri ser retirado da mãezinha dele, né? Então a Monique, mesmo não sabendo, mas olha só, já tinha acontecido episódios do dia 12, pois ela levou o filho dela ao médico, fez os exames, percebeu que o menino não disse nada ao pai. A pessoa assim, se tivesse acontecido alguma coisa, ele iria falar, porque o Henri, ele era bem comunicativo nesse sentido. Pai, não tem machucado, não, mas que o tio Jairinho me empurrou, ele me empurrou. Alguma coisa o Henri falou, e a Monique falando assim, não é possível. E outra coisa, a Monique, o que ela tinha debaixo das prováveis suspeitas dela? O fato de que o pai do menino, naquela época, não satisfeito com o novo relacionamento da mãe e com a vida do filho, ela entendia o seguinte, o meu filho tá achando alguma coisa ruim porque o pai dele tá falando muita coisa na cabeça dele, e todos nós aqui hoje sabemos, né? Vamos sempre citar 2 ou 3 coisas, né? A primeira, o menino, um dia depois de ter estado com o pai, foi devolvido com o ânus violado. Segundo, o Leniel dizia para o filho que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri. Isso é indícios fortíssimos de um ex-marido frustrado. Terceiro, o Leniel, frustrado com o fim do relacionamento, começa a dizer para o filho que a mãe roubou o carro do papai. E quarto, enquanto Monique estava se exercitando, o Henri descobriu alguma coisa bizarra lá nas questões do Leniel, o que nos faz entender que era alguma coisa de pornográfico, porque o menino fala assim, vou contar tudo pra mamãe. E aí o Leniel dá aquela banalizada, vai lá, fofoqueiro, conta pra sua mãe, vai ficar sem computador, sem nada. Ele ameaça o próprio filho, né? Então, era nesse contexto que o Henri estava sofrendo. E aí, pensando nesse sofrimento, e não no que a gente queira que seja, mas na verdade é a realidade dos fatos, aqui. A Monique, então, às 16 horas e 53 minutos do dia 18 de fevereiro de 2021, ela vai dizer, prima, boa tarde. É a prima médica, né? Ela fala, Henri está com medo excessivo de tudo. Tem um medo intenso de perder a voz, está tendo um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Ela está sendo bem sincera e transparente com a prima. Essa é a primeira parte. O Henri estava sofrendo, as pessoas adultas ao redor não entendiam exatamente o que seria esse sofrimento, até porque a própria babá diz, não entendi nada. O Jairo chegou em casa e o menino correu pro colo dele, né? No dia que o Jairo fala assim, eu comprei umas coisas que a gente vai viajar, vem aqui que a gente vai conversar, né? E a babá, ao invés de lá dentro ver o que está acontecendo, ficou lá fora fantasiando e conversando com o noivo. Mas todo mundo entendia que o Henri estava sofrendo, mas ninguém imaginaria que pudesse ser violência física, né? Aí a Monique diz assim, disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com meus pais em Bangu. Naquelas alturas, a Monique já tinha colocado ele no psicólogo, como a gente vai ver mais embaixo nessa mesma mensagem. E aí quando ela diz assim, disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com os meus pais, ele está dizendo assim, mamãe, eu te amo tanto que ao invés de eu ter que te rejeitar, eu preferiria que você fosse para o céu. É assim que a criança se comunica, né? Mas a segunda coisa é mais gritante do que a primeira. A segunda coisa fala assim, fosse para o céu para morar com os meus pais em Bangu. Vocês não percebem uma coisa muito interessante aí, não? O menino não diz que queria morar com o pai dele. O menino diz que ele queria morar com os avós. A casa dos avós maternos, ou seja, da dona Rosângela e do seu Fernando, era o paraíso de Henri. E mostrando o seguinte, que se de um lado o Henri não estava satisfeito de morar na nova casa da mamãe, lá por causa do companheiro, né, do caso do Jairo, inclusive por causa das coisas que o pai falava aos ouvidos do filhinho, tipo essas que eu disse a vocês há minutos atrás,
Ele não queria morar lá, na casa da mãe, na nova vida da mãe, porque o pai falava muito feio, muita coisa horrível daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele não fala que quer morar com o pai, porque ele jamais rejeitaria a mãe dele. Ele preferiria, então, que Deus tirasse a mãe dele, do que falar, eu quero morar com meu pai. Vocês percebem aí que o Henri não diz que ele quer morar na casa do pai dele. Ele fala que quer morar na casa dos avós, da dona Rosângela e do seu Fernando. Entendeu? Então, leia essa frase com outros ouvidos e outros julgamentos. Disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com meus pais em Bangu. Aqui não está dizendo que Monique é uma mãe má. Aqui está dizendo que o menino não gostava da nova vida que ele estava levando. E já que ele entendia que a mãe não ia sair daquela vida mesmo, então era melhor a mamãe ir para o céu para ele ser forçado a ficar com o vovô e a vovó. Mas ele não quer que a mãe vá para o céu para ele ficar com o papai. Vocês conseguem entender? É desse jeito aí a criança na sua infantilidade, no seu discernimento. Aí ela continua. Quando vê Jairinho, ele chega a vomitar e tremer. Diz que está com sono, que quer dormir e não olha para ele. Aqui a gente tem que ser honesto com o vídeo anterior, que eu peço para você assistir. Quando a Monique ouve essas coisas do Henri, o que ela pensa? Meu Deus, falaram tão mal do Jairo na cabeça do meu filho, que ele vê o cara e começa a tremer. Porque o Henri fazia isso com muitas outras coisas, não era só em relação ao Jairinho. Ele fazia isso em relação a... Quando ele chegava num lugar e não gostava, ele arrumava um chororô, ele tremia, ele fazia vômitos ou fazia sinais de náuseas. E aí, como ele não gostava do Jairinho, que era o cara de quem o pai do Henri falava mal... E aqui, gente, a gente não está querendo inocentar Jairinho. Mas os autos mostram que o tipo de agressão que Jairinho fazia com o menino eram agressões verbais, primeira coisa. Segundo, eram agressões... Ah, mas o menino gritava, porque criança grita. Eu tive 3 crianças, e você fala alguma coisa, olha, você não vai fazer, eu prometo! A minha filha mais nova fala assim, mas mãe! E falava isso aos gritos, e ninguém estava batendo nela, ninguém estava agredindo, é só porque é uma criança querendo ser ouvida, querendo que as coisas ficassem do jeito dela, né? Então, quem teve crianças sabe disso. Eu tive 3, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? Não estou justificando o Jairinho. O que eu estou dizendo é que as conversas deixam muito claro, primeiro, que a babá, ela poderia entrar a hora que ela quisesse, porque o Jairo disse isso para ela, ela diz isso para o noivo nas conversas. Assistam os vídeos dessas conversas, que é muito importante, né? Então, quando a Monique ouve do menino, que o menino vê o Jairinho, chega a vomitar e tremer, ela pensa assim, falaram tão mal da minha vida, da vida que eu estou levando com esse homem, né, que o meu filho não aguenta, não está gostando, ele está infeliz. Aí ele fala, diz que está com sono, que quer dormir, não olha para ele. Nunca dormiu sozinho, mas antes ficava no quarto esperando irmos ao banheiro ou levar um lanche, tá vendo? Então, ele não dormia sozinho, esperava. Agora se recusa a ficar sozinho, não tem apetite, está sempre prostrado, olhando para baixo. Olha só, o Leniel não dizia coisas ao filho dele? Os pais fazem isso, gente. Para a gente não ir muito longe, dá uma olhada no que o ex-marido da apresentadora Ana Hickman, o ex-marido dela, os absurdos que ele está falando, coloca a mãe como cruel, como má, como adulta, é exatamente o que o Leniel faz com a ex-esposa Monique Medeiros, né? E ele falava essas coisas pro filho. Então, o filho que amava a mãe preferia ver a mãe partindo, mas não era para ficar com o pai, não. Era para ficar com a vovó e o vovô, né? Então, ficava no quarto esperando irmos ao banheiro, levar um lanche. Agora, quando você fica sozinho, não tem apetite, está sempre prostrado, olhando para baixo, noites inquietas, com muitos pesadelos e acordando o tempo inteiro. Chora o dia todo. Se é verdade, gente, que o Leniel falava assim, eu tentava dizer para a Monique alguma coisa, ela falava que era sonho do Henri. Se é verdade que a Monique dizia isso, exatamente por quê? Porque a gente sabe quem é especialista em criança, conselheiro tutelar, psicólogo, professor, quem é pai e mãe sabe que os filhos têm alguns sonhos. Era assim que a Monique via as coisas, porque ela nunca viu o Jairo agredindo o menino fisicamente. Ela no máximo viu brincadeiras que ela não gostava e ela foi muito clara no depoimento dela, né? Então, a questão de chorar o dia inteiro, o Henri era de chorar também. E ela está dizendo isso para a prima, olha, essas coisas todas que ele já é de fazer, ele está fazendo com mais frequência. E aí, ela já diz para a prima, olha, iniciei com a psicóloga, fizemos 2 sessões, então, na época, né, depois do dia 12 de fevereiro, que foi o dia em que o Jairinho ficou conversando com ele, né, o Jairo ficou conversando com ele alguns minutos,
a Monique tomou as providências mesmo depois de ela não ter constatado nada de estranho fisicamente falando, né? E ela até falou que nesse dia, depois do médico, né, que o Henri alegou que caiu da cama, ele saiu brincando normalmente, foi andar de né, patins, aquele brinquedo de criança que exige muita flexibilidade dos joelhos, né? Então, ela colocou, iniciei com a psicóloga, fizemos 2 sessões, uma por semana. Você acha que preciso procurar um neuro, um psiquiatra, fazer mais sessões por semana? Tem sido muito sofrido para todos nós. Então, essa é a conversa, essa é a parte que Samia Massari queria usar contra a Monique. Mas a conversa continua. E aí, vocês percebem aqui, ó, era 16h58. E aí a prima pediatra diz: acho que agora no início poderia ser só 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Poderia ser 2 vezes na semana, né? A questão da psicoterapia que o Henri já estava indo. Aí a médica aconselha: neuro e psiquiatra não. Monique responde: tá bom, prima. E aí, aqui termina a conversa, né? A prima responde assim: infelizmente isso é comum. Vocês percebem aqui, ó? Infelizmente isso é comum. Ou seja, quando a Monique fala que ela procurou especialistas, que ela consultou tudo quanto é tipo de gente, e as pessoas diziam que as coisas eram assim, é porque na cabeça de todos os especialistas, o Henri estava chateado com a nova vida, ele não gostava daquela nova vida, né? Na verdade, todo mundo interpretava que ele estava sofrendo, mas ninguém imaginava que isso fosse agressão física, como continua não parecendo ter sido, né? Aí o pessoal fala assim: ah, mas o menino morreu. Olha, o menino morreu, e só quem nunca passou por uma tragédia desse tipo é que não sabe. O menino estava profundamente triste, ele era muito sensível, né? Há várias teorias, mas a única que não prevalece é que a Monique segurou o menino para ser torturado por horas, né? Que é essa mentira que o pessoal anda falando por aí. E enfim, é uma pergunta enviesada de uma pessoa que à época estava namorando com o ex-marido da mãe do Henri. E isso deveria ser objeto de impedimento. Esse tipo de coisa, né? De uma mulher namorando com o ex-marido da que está sendo julgada. E outra coisa que deveria ser proibida é um ex-marido recém-saído do casamento, frustradíssimo com o que estava acontecendo na vida da ex-esposa e do filho, ser assistente de acusação. O que o Tribunal de Justiça concedeu, ou o Ministério Público concedeu ao Leniel? Que um homem cometesse violência de gênero apoiado pelo tribunal, sendo que a Monique é completamente inocente. A Samia Massari colocou a parte apenas da Monique conversando com a prima. A Samia Massari não colocou o que a prima falou, não, mas eu não vou me desgastar aqui com pessoas que caluniam a Monique, não. Ouvir, ao invés de ficar apenas caluniando, sem ouvir as provas que a gente tem em favor da Monique. E a conversa da Monique com a pediatra deixa muito claro que a Monique não estava entendendo o que estava acontecendo, e a pediatra falou com ela: não, é assim mesmo, prima, é um processo de mudança, querendo dizer assim, que acontece. Um monte de meninos da idade do Henri não gostam dos novos namorados da mãe, ainda mais no caso do pequeno Henri, né? O que estava acontecendo lá? O Leniel buzinava na cabeça do filho coisas horríveis acerca da própria mãe do menino e acerca do Jário, e o menino ficava dividido. Se é o meu pai que está falando isso, então eu não tenho que gostar desse homem. Tem isso também que não aparece nos autos, mas que a Monique sabe que isso acontecia. Só que, infelizmente, a Monique foi instruída pela atual defesa dela a poupar a imagem do ex-marido dela, o que eu acho um absurdo. E, é claro, a gente não tem acesso a ela porque ela está presa, mas um dia ela saberá de toda essa verdade e ela vai entender que, de fato, a defesa atual agiu muito mal em relação ao cliente também. As defesas, às vezes, prejudicam o cliente, né? Se eu seguisse tudo que a advogada já me falou, eu teria perdido muitas causas. Eu ganhei exatamente falando assim: não concordo com vocês, destitui a defesa, faz outras coisas. Mas como a Monique está lá presa e muita gente próxima dela aqui fora a está traindo, fingindo que está cuidando dela, ela ainda acredita nesta atual defesa dela, né, que é a defesa do Dr. Hugo. Então, a mensagem para pediatra: você não viu a história e está tudo muito bem e extremamente bem explicado no processo, né? Aí você fala assim: essa mensagem não entrou no processo porque a polícia apreendeu o celular ilegalmente, mas a conversa estava lá? Olha, a conversa estava lá e a Samia Massari simplesmente
pegou a parte que interessava a ela, que uma vergonha, né? A Sâmia Massari, advogada de acusação, na época estava namorando com o Leniel e fustigando a ex-companheira do seu então namorado, né? A ex-companheira que é a professora Monique e o seu então namorado, que era o Leniel, namorado da Sâmia Massari. Um vexame terrível, um vexame judiciário, né? Aí você continua aqui. Ou é conversa falsa também? É igual eu falei, não é conversa falsa, mas é conversa forjada, porque a médica interpretou que o Henri, não é que ele tinha medo do Jairim, não, é porque ele não estava satisfeito com a nova vida que a mãe tinha. E a Monique, olha assim, ela achou estranho a atitude do menino, pediu ajuda e o parecer que ela teve da prima foi este que eu acabei de te falar. Vou dizer que a Monique agiu irresponsavelmente, ouvindo os especialistas? Aí, você continua. Ou é conversa falsa também? Seu filho tem pavor de alguém e você deixa ele perto dessa pessoa porque uma pediatra sem noção fala que isso é normal? Olha, eu vou falar o quê? Que você também é uma advogada sem noção? Porque a pediatra foi uma pessoa muito ponderada, porque a pediatra disse isso, a psicóloga do menino disse a mesma coisa, e tanta gente pensava a mesma coisa, e a Monique entendia isso, porque a Monique sabia que por trás do novo relacionamento dela tinha o ex-marido dela falando coisas absurdas aos ouvidos do filhinho dos dois. Né? Então não é assim, ai, meu filho não gostou de alguém. A maioria das famílias não obriga as crianças a abraçar pessoas que a criança não gosta. Ai, meu filho, nós somos uma família tradicional, abraça fulaninho e tal. Não, ele é um ótimo pastor, jamais passaria a mão no meu filho. As pessoas acreditam. E a Monique não está errada de ter acreditado nas orientações que deram a ela, não? Né? Aí continuemos aqui. Ó. Claro que hoje em dia ela se decepciona por tudo isso, mas ela acreditou nessas pessoas. E não é crime acreditar nas pessoas, não. Igual você está acreditando nas fofocas da mídia, nas coisas truncadas que o próprio Leniel fala, enfim. Aí você vai falar assim, desde quando é normal criança ter pavor de alguém? Olha, as crianças, e quem é psiquiatra que possa estar me ouvindo sabe disso, as crianças têm pavor de alguém. E às vezes é um pavor que quando você vai levar a criança à terapia, trata-se de uma outra coisa, porque tem uma outra terceira pessoa falando alguma coisa. E é claro, a Monique, mãe de primeira viagem, ela não sabia que essas coisas poderiam acontecer ao filho dela. Afinal, ela era uma mãe tão dedicada e tão presente que ela jamais imaginaria que o filho pudesse estar padecendo alguma coisa. Claro, a Monique também tinha voz até de familiares que possivelmente falavam com ela, que é isso, Monique? Esse menino é medroso, tudo faz efeito para ele. Então, ela ficava dividida porque ela estava ouvindo o ex-marido falando absurdos contra ela, né, aos ouvidos do filhinho dela. Ela ouvia o Jairo se disfarçando. Ela ouvia os familiares pensando assim, não, é muita frescura, fica ouvindo o menino assim não. E as pessoas caem nessas coisas. Até hoje, eu acabei de te dizer que essa semana eu vi na escola onde eu sou professor várias histórias de adolescentes que quando eu fui tentar relatar aos professores, os caras estão assim, Alexandro, quem garante que foi isso que aconteceu? Tá vendo? Aí eu falei com eles, pois eu vou denunciar tudo porque eu não vou deixar crianças e adolescentes morrerem debaixo do nosso nariz só porque a gente acha ou não acha que foi de determinada forma, né? E aí, você vai falando que desde quando que o estudo é normal. Aí você fala, ou seja, ninguém ajudou o Henri, é verdade, um monte de gente não sabia exatamente o que fazer com o menino, porque, conforme a babá diz na própria conversa, né? A babá ficava confusa. Como assim? Numa hora ele mostra medo do Jairo. Mas o cara chegou agora, ele correu pro colo dele, sentou e abraçou afetuosamente. Que loucura! Ela diz isso pro noivo dela na conversa. Que eu também publiquei um vídeo detalhadamente sobre essas conversas da babá com o noivo e com o pai dela. Né? Aí, vai falando da negligência de crianças, cuidadores. É verdade, a cuidadora do Henri foi muito negligente em relação a ele. Agora a Monique não sabia de nada do que acontecia com o filho dela. Recebeu um vídeo com o menino mancando. Eu recebi quando era criança e às vezes eram os meus filhos um chutando a canela do outro, né? E nenhuma das duas sabe o que aconteceu lá dentro. O Henri primeiramente disse que ele caiu da cama, depois ele disse que foi o tio Jarinho, e aí a mãe ficava confusa. Como é que eu vou ter certeza que foi o tio Jarinho ou se não é coisa que o Leniel colocou na cabeça desse menino? Porque tem um fator Leniel muito oculto nessa história toda que a própria justiça não prestou atenção, né? Aí você faz uma crítica na página que eu também posto, né? A página que defende a Monique alega que Henri não foi assassinado, que as lesões foram causadas pelo hospital. Olha, a nossa página não diz isso não. Agora a nossa página diz que o material do hospital foi todo extraviado, né? Tipo um sem querer querendo, eles extraviaram algumas coisas que estavam lá. E aí,
você fala, você viu a imagem do Henri no elevador sem a tarja quando estavam indo para o hospital? Vimos, nós temos essa imagem mais completa do que você, inclusive. E na imagem mostra claramente a Monique pensando assim, o que é isso que aconteceu aqui? Ela está sem entender, porque ela tinha acabado de acordar. Essa parte, a própria Justiça do Rio de Janeiro não publicou e nós passamos a publicar na nossa rede. Enfim, há vários equívocos aí. Eu estou te respondendo aqui em vídeo porque eu não vou ficar brigando com uma pessoa que prefere acreditar nas próprias alucinações. Sim, alucinações baseadas em calúnias, em difamação, porque isso tudo que você está falando aqui já é quadro vencido, já está tudo devidamente explicado no processo. Tanto é verdade que a juíza, na sua pronúncia, ela diz que para ela está provado que a Monique é a mãe presente, criteriosa e cuidadosa da qual as testemunhas foram lá falar. Ela diz isso na sua pronúncia, né, Carol Abrantes? Quero pedir a vocês que vocês agora prestem bem atenção em algo que eu disse há quase um ano atrás sobre essa questão do ex-marido da professora querer se tornar candidato. Ele se tornou esse candidato e muitas coisas que eu disse lá naquela época passaram a ser comprovadas agora pelas publicações da The Exposit Brasil, né, na pessoa da jornalista Fernanda Piacentini. Aqui nós agradecemos muito a imparcialidade, né? É claro que não é função da jornalista defender a A ou B, mas é função da jornalista mostrar os fatos como ela tem mostrado. Tanto é verdade que o homem tentou direito de resposta no canal dela e a Justiça Eleitoral indeferiu, né? Então fique aí, preste atenção, são cerca de 20 minutinhos, mas tem muita coisa importante que foi falada ali um ano antes, né, ou há um ano atrás, e que se você prestar atenção você vai ver que a gente não está inventando. E eu acho importante publicar este vídeo agora para ficar muito claro, né, que estão fazendo acusações aí à jornalista Fernanda, dizendo que ela está fazendo isso para atrapalhar a eleição do Leniel. Não, são denúncias que tentávamos fazer há 3 anos, só que uma das vítimas veio a processá-lo formalmente agora e aí tornou-se válida uma reportagem. E outra coisa, gente, estamos num processo democrático. É importante que aquilo que seja criminoso seja noticiado para que, mesmo que vocês queiram votar nessa pessoa, votem nessa pessoa, mas não reclamem depois do que vocês vão ver essa pessoa fazendo. Porque uma pessoa que está se elegendo em cima do cadáver, da memória e da imagem do próprio filho, ele está te contando que ele será um péssimo político. Mas para você entender isso melhor, preste atenção nestes próximos e finais 20 minutos. Eu estava assistindo agora, na verdade ouvindo enquanto me arrumava, a estreia, né, do podcast do pai do Henri, chamado de BastaCast. E é um podcast estreado pelo senhor Leniel, pai do Henri, e pela Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Em primeiro lugar, eu me solidarizo com a dor dos dois. Eu acho que dor é dor e que a vida de fato é feita de tragédias, que a gente precisa entender isso, que a tragédia nos deixa desorientados, nos deixa sem saber se a vida realmente vai fazer sentido. Agora, me permitam refletir aqui um pouco o lugar de quem começa como vítima e termina se pervertendo e o lugar de quem está sendo falsamente acusado, né? Estou dizendo isso por quê? Porque chega um ponto do podcast e a gente não pode perder a consciência, é isso que eu estou dizendo. A dor que a gente tem, né, nos faz ter alguma coisa que a gente acha que é desejo de justiça, mas na verdade a gente quer a vingança. Mas como se trata aí de um homem cristão, ele conhece as doutrinas do Deus que ele adora, que sempre disse, olha, a vingança jamais vai trazer justiça. E quando a pessoa, a partir da sua dor, insiste pelo caminho da vingança, ela vai se pervertendo no caminho, ela vai se tornando perversa. Essa é a mensagem do Deus do Leniel, Cristo Jesus, que é o meu Deus também. Eu estou dizendo isso porque a gente fica dolorido junto com eles, sem se esquecer que a partir da dor deles, vou falar mais do pai do Henri,
ele já vem, sem o perceber, se pervertendo no caminho. Porque, por exemplo, eles começam a reclamar da justiça. Quer dizer, o homem faz o podcast, aí a seguir ele já começa com um discurso político, trazendo aqueles dados que ele sempre traz quando ele vai dar alguma entrevista. E aí começa a reclamar da justiça brasileira, porque o judiciário não olha o direito da vítima, só olha o direito de quem está preso. E aí começa a falar mal do sistema judiciário. Na verdade, não é o judiciário quem faz isso, é o legislativo, por pessoas eleitas pelo povo. E o senhor Leniel, ele está querendo um cargo legislativo, né? Ele quer se tornar inicialmente vereador em algum lugar do Rio de Janeiro. E é legítimo esse desejo. Só que eles estão apontando, por exemplo, que os réus têm direitos. O problema é que no caso específico do filho dele, não existe nenhuma prova de que a professora Monique tenha assassinado o próprio filho, nem entregue o próprio filho à morte. Por favor, leiam o processo, estudem o processo, que vocês vão ver que isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira criada contra a professora. Então o que eu queria que vocês atentassem é isso. Ah, mas por que o direito do país dá tantos direitos às pessoas apenadas? Porque a pessoa é apenada, mas não quer dizer que ela seja criminosa, que é o caso da professora Monique. Ela está presa, mas ela não cometeu crime nenhum. Na verdade, conseguiu se provar em todo o processo que ela não cometeu crime nenhum. Isso eu preciso deixar para vocês, porque eu me solidarizo com a dor do pai, de que ele quer justiça, mas o desejo de justiça dele vai se transformando em alguma coisa que começa a ficar pervertida contra a mãe do seu filho. Porque se uma pessoa criou tão bem o Henri, amparou tão bem aquele menino, foi a professora Monique. E o pai do menino em nenhum momento reconhece isso. E jamais vai reconhecer, porque isso tornou para ele politicamente interessante. Então eu queria que você entendesse isso. Ah, mas por que a justiça parece dar direitos às pessoas aparentemente criminosas? A justiça dá esse direito porque a justiça do Brasil é séria. Não é falar assim, a Monique é criminosa. Você tem de provar isso. E ela conseguiu provar que ela não é criminosa, que ela não é assassina, que ela é a mulher que mais amou seu filho. A mãe, a única mãe que o Henri teve. Ah, mas você fala assim, mas o menino está morto. O menino está morto porque, exatamente como aconteceu ao Leniel e à Ana Carolina, a vida, infelizmente, é feita de tragédia. Enquanto a mãe estava lá cuidando zelosamente do seu filho, tinha medo de perdê-lo nesse processo todo, né? Ela acordou e o seu filho estava morto, e ela também está tentando entender como é que isso aconteceu. Mas aí começa assim, né? Enquanto ela está lá presa, o pessoal está aqui fora pintando de maneira perversa uma imagem de uma falsa Monique, que não é a Monique verdadeira que está presa, que eu tive a alegria de conhecer e sei que ela não é essa criatura perversa e que ela merece ser contemplada nos seus direitos, vocês acreditando ou não. Então, justiça é você fazer isso, é você entender a dor do pai que perdeu o filho, o senhor Leniel, é entender a dor da mãe que perdeu a filha, a senhora Ana Carolina, mas também é entender que aquela mulher que está lá presa, de que eles falam mal o dia inteiro, ela também é vítima e ela provou isso na justiça. Então, a gente fica muito enfeitiçado com a dor, com o podcast, com as mãozinhas do Henri lá no podcast, com a imagem desse menino que a mãe também perdeu, sendo explorada pelo pai para ascender politicamente. Ah, ele tem direito de virar o que ele quiser, que ele perdeu o filho. Vocês ignoram a dor da mãe que perdeu o filho. Ela perdeu o filho. E aí, antes de viver o luto do filho dela, até para viver esse luto pelo filho dela, ela está precisando provar ao sistema judiciário brasileiro que ela também é vítima desse negócio, porque ela é. Então, gente, cuidado para que a dor terrível que a gente sofreu não nos transforme em pessoas perversas contra outra pessoa que também é inocente. Eu não estou aqui anulando a dor do senhor Leniel. Eu acho estranho que ele saia depois do sepultamento do filho dele para uma campanha política por coisas pelas quais ele nunca havia lutado antes, porque ele acusa a mãe do filho, mas quem estava com o filho até a hora da morte era a mãe dele, que como ser humano foi pega de surpresa como qualquer um de nós aqui, ó. Eu tô aqui gravando, uma árvore
tô debaixo de uma árvore aqui, ó. Isso aqui pode cair na minha cabeça. Aí eu vou ter que ser culpado disso? Pois a mãe estava cuidando do seu filho, quando ela acordou, o filho dela estava morto e ela não sabe dizer como aquilo aconteceu. Até aquilo que vocês falam, ela tinha indícios. Ela provou na justiça que ela não tinha indícios, porque ela estava tentando provar isso, comprovar. As conversas da babá mostram claramente que a babá ocultou da professora Monique o que estava acontecendo. Olha uma das frases da babá. Eu não vou contar isso para Monique não, porque eu não vou entrar numa rabuda. Ou seja, essa mãe não estava sabendo o que estava acontecendo com esse filho, gente. Será que é tão difícil a gente entender isso? Vocês querem compreender a dor do Leniel e a dor da Ana Carolina? É para compreender, porque isso é humano. Agora, compreender a dor dos dois, anulando a dor da mãe que está presa injustamente neste momento, isso é injustiça, isso é vingança. E aí, quem fica insistindo nisso vai se tornando tão perverso quanto as acusações que vocês fazem a essa mulher, que ela não é perversa. E a gente vai assistindo as coisas, vai vendo que rumo que as coisas vão tomando, e aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, e eu queria que você refletisse isso. Vítima não é só quem perdeu, vítima é também quem está sendo falsamente, repito, falsamente acusada. É o caso da professora Monique. Ela está sendo acusada de maneira falsa, perversa, ordinária, e ela é vítima. E a gente precisa entender a dor dessa mãe. Vendo o final daquele Teleios Podcast, né? Teleios Podcasts, onde o pai do menino Henri conversou com um pastor evangélico, a gente vai vendo que se de um lado, né, o lado que se opõe a ela fala o dia inteiro de podcast em podcast, mente o dia inteiro, faz absurdos o dia inteiro contra essa mulher, de outro lado, muita gente que a apoia, que a ama, fica acuado, fica recuado. Aí você tem três vertentes aí, né? Temos os grandes inimigos da professora, inimigos gratuitos. As pessoas odeiam de graça e não se sentem meio psicopatas por odiar alguém de graça, não. Aí tem o outro lado das pessoas que amam a professora, mas pensam assim, ah, meu Deus, eu não sou da defesa, eu não posso fazer nada, eu não conheço os autos. E tem aquele lado de pessoas que sabem as coisas de perto, que a gente pode chamar aqui de defesa técnica. Eu estou falando isso para vocês porque essa semana mesmo alguém nos procurou lá, deixando bem claro que nós não fazemos parte da defesa, nós não fazemos parte de alguém que esteja recebendo alguma coisa para lutar em prol dessa mulher. Existe a defesa técnica, sim, e a gente respeita a defesa técnica. Agora, nós não somos técnicos, nós estamos aqui no mesmo páreo daquelas pessoas que condenam a professora gratuitamente, e são essas pessoas que condenam a professora Monique gratuitamente que também estão sendo contaminadas pelas mídias, pelo podcast do ex-marido que sai aí falando mentiras absurdas. Aí a gente também, sem ser técnico, a gente está aqui, não é como técnico, a gente está aqui como pessoas com ética, com compromisso, com a verdade, com o amor, com a solidariedade. E aí por que quando a gente tem compromisso com a verdade, com o amor, com a solidariedade, a gente é visto por vocês como pessoas doentes, esquisitas? Aí alguém me disse essa semana, se eu estava querendo promover o meu canal do YouTube, se eu estava querendo promover a minha página do Instagram. Outra pessoa falou assim, ah, você não pode pôr o seu rosto nesse perfil, se referindo a uma postagem que a gente compartilhou lá no Monique é Inocente. Fiquei pensando, mas onde é que está escrito que eu sou proibido de pôr o meu rosto? As pessoas que falam mal da professora Monique, tem as covardes que se escondem em perfis fakes, as haters, né? Mas a pessoa bota a cara lá e fala mal de uma pessoa que ela nem conhece. Aí eu não posso botar a minha cara aqui por saber a verdade que sei. Então, quero deixar bem claro isso para vocês. Não estou ganhando nada para fazer isso. Ninguém me contratou para nada. Já falei que talvez até pessoas próximas da professora Monique têm o direito de não concordarem com a forma como a gente diz as coisas. Agora a gente precisa comunicar com esse público. A gente precisa dizer alguma coisa às pessoas que estão equivocadas, enganadas. O Leniel vai ser pai de novo, de um outro filho, não a filha do relacionamento, a Valentina, o nome da bebê que vai chegar. E aí algumas pessoas inadvertidas, mas quer dizer então que o pai perdeu o filho e ele que é um farsante, uma farsa? A luta pela professora Monique ela é tão pesada e tão complicada para as pessoas, contaminadas que estão pelas mentiras que se falam o dia inteiro na mídia. Não pretendo ser técnico nisso aqui, eu sou um cidadão. Não tem cidadão que se acha no direito de vir a público falar mentira da professora?
Tem. Você vai na maioria dos podcasts, estão falando mentiras absurdas. Jornalistas renomados, né? Psicólogos renomados falando mal da professora. E aí a gente não vai vendo que a reação contundente de algumas pessoas que amam a professora Monique. Mas aí alguém veio dizer, por que você pôs a sua cara naquele perfil? Olha, nada me proíbe de pôr a cara nesse perfil, eu não estou cometendo nenhum crime contra a professora Monique. Mal entendidos, a gente nunca vai se livrar dos mal entendidos. Mas que eles podem usar isso no processo contra ela. Eles estão usando no processo contra ela o silêncio dos amigos dela. Então, eu não quero estar entre esses amigos que vão se sentir culpados lá na frente porque ficaram em silêncio diante de uma mulher sendo massacrada todos os dias, o dia inteiro. Vou falar uma coisa que parece feia aqui, mas eu já parei o meu dia para socorrer um cachorro pequenininho que eu estava vendo ser maltratado. Por que eu vou ficar indiferente diante do fato de uma mulher que representa tantas outras mulheres e que estão sofrendo maus tratos, sendo ignoradas pelo Poder Judiciário? Essa é o drama, é a luta das mulheres nesse país. Então, eu conto com a compreensão de vocês. E eu estou aqui com a consciência tranquila porque eu não estou cometendo crime nenhum. Não sabia que amar um ser humano sem ter segundas intenções. Não estou apaixonado por Monique. Não gosto de Monique como uma futura esposa. Nada disso. É só porque desde o primeiro dia que eu vi uma reportagem sobre a professora Monique na TV, eu falei, gente, essa mulher vai passar por uma barra baseada nas pacientes que eu tive no meu consultório, que algumas foram até presas e até hoje a justiça não contemplou a causa delas, elas são completamente inocentes, essa é a verdade, né? Mas então, deixa eu falar com vocês rapidinho, vou tentar ser rapidinho, já viram que eu não consigo, né? Sobre o trecho do podcast que o Leniel estava conversando lá com o pastor, Teleios Podcast, se eu não me engano, e eles começam a mostrar assim, eu vou até ver aqui que eu anotei, porque eles começam a falar assim, o pastor, né, propõe assim, crianças estão sendo salvas por causa de um posicionamento de um pai, diz o pastor lá do Teleios, ele começa assim a exaltação da figura masculina. Olha, Leniel, que trabalho importante que você está fazendo, porque é a partir de um posicionamento de um pai é que as crianças do país vão começar a ser salvos. Pode conferir lá no Teleios Podcast. Aí eu fiquei pensando, gente, esses homens não se enxergam, não? Todos os dias, o dia inteiro nesse país tem mães padecendo, lutando, mulheres fazendo reflexões, mulheres na psicologia, mulheres no direito. Quero mencionar aqui a advogada Raquel, acho que é Raquel Fernandes, aqui de Belo Horizonte, que ela até posta assim, a advogada delas, pessoa maravilhosa. E aí esses podcasts não chamam essa advogada para conversar sobre a situação das mulheres nesse país. Mas aí, né, um tanto de mãe que perde filhos nesse país, chama-se um pai que não está sofrendo tanto, é isso que eu coloquei na postagem. Ele vai ser pai, e isso nos prova de que ele não está desempregado, quebrado e lascado, ele está sendo... Eu sei que é amizade, mas ele está sendo sustentada pela médica, a atual esposa dele, ou a mãe do filho dele, não sei o que se trata ali. Tem várias questões ali que não é da nossa conta, digamos assim, mas que servem para a gente fazer essa comparação. Imagine se fosse a professora Monique, que é inocente, mas é vista pelas pessoas como se ela fosse culpada, né? Aí o pastor chega e fala isso para o Leniel, graças à ação de um pai, as crianças do país vão ser salvas. E ele diz isso em meio a um monte de mães que não são ouvidas, que são ignoradas. Aí tem uma outra coisa que eu anotei aqui, porque a partir dessa conversa o pastor começa a zombar do feminismo. Mulheres, presta atenção, essa situação aí da... E eu estava dizendo, eu também sou pastor, e os pastores costumam ir pela via da misoginia. Não vou nem falar que eles são machistas, eles são anti-mulher. Até quando eles acham que estão sendo delicados e dedicados às mulheres, eles são anti-mulheres, porque quando eles estão sendo cavalheiros, eles as estão tratando como alguém que nasceu para ser submissa, alguma coisa assim. E aí o pastor vai nessa esteira da misoginia, porque ele vai falar assim, que... pois é, né, Leniel, os movimentos feministas chegaram aí questionando as ações dos homens, mas aí acontece igual no seu caso. Aí o Leniel joga o veneno dele, que é o título que eu coloquei nessa live, né? O veneno do ex-marido da professora. Porque ele joga assim, pois é, você acredita que o casal começou a ser investigado 10 dias depois, porque eu é que estava sendo investigado? Aí ele solta esse veneno, gente, sem dar nenhuma prova do que ele está falando. Mostra para nós, senhor Leniel, as provas de que você está sendo investigado nesses 10 dias. O nome disso é coitadismo.
você vai e recorre ao coitadismo para se projetar em cima da dignidade das mulheres, né? E usa a sua ex-esposa para fazer isso. Então, aí lá vem o papo do pai supostamente amargurado, que daqui a pouco ganha as eleições e vai esquecer toda a amargura, e o pastor misógino, zombando da luta e dos direitos das mulheres. Ou seja, Monique está lá presa, eles estão fazendo churrascada de misoginia aqui fora. Nem queiram entender isso, que isso é abominável, mas queiram entender isso para entender a situação da professora Monique. E aí eles começam, né? Ele fala mal da mulher, mas coloca a Monique como a parte de um casal. E depois eles começam a falar, além dele não provar o que ele fala, ele cai naquilo que a gente vai chamar de vitimismo de pai. O que seria esse vitimismo de pai? É que ele confirma, né? Começa a confirmar, não. Ele reafirma, melhor dizendo, chamando Monique de assassina. Pois é, eu quase que perco tudo por causa de uma mulher assassina. Quando os autos do processo comprovam nitidamente que a professora Monique não é assassina, está comprovado que ela é inocente. Tanto é que eles ficaram bravos com a juíza, porque a juíza conseguiu colocar as provas lá no processo e a havia absolvido de quase todas as acusações, menos aquela de que ela não consegue provar que ela estava dormindo. Aí, alguém fala assim, Alexandre, eu vim você defender mulher aqui. Mulher também comete crime. Concordo com você, as mulheres cometem crimes. Mas não é o caso da professora Monique. Ela não cometeu crime nenhum. Na verdade, ela é uma das pessoas inocentes nesse processo todo que está sendo criminalizada pelo ex-marido e suas conveniências, né? Então, a gente precisa atentar a essas coisas. E por fim, tem uma coisa que é curiosa nesse veneninho dessa conversa de dois machos, é que o pastor termina o podcast assim, que aí eu concluí esse podcast agora na hora do almoço, de assistir, né? Aí o pastor termina o podcast falando assim: sejam homens, que é um recado que rola muito dentro de igreja evangélica. Eles têm medo da feminilização da sociedade, tem toda uma ideologia em cima disso. Então eles entendem, por exemplo, que a gente compreender que a professora Monique é vítima nessa história é a gente dar vazão aos movimentos feministas, é a gente dar vazão às mulheres, e isso diminui os homens, e graças à luta de um homem, as crianças desse país vão passar a ser salvas. Perceberam o veneno? Entenda isso, gente. Isso é muito perigoso e alguém precisa dizer isso. E agora ele está colocando como salvador da Monique, o salvador da humanidade. Não, esse não é o meu papel. Eu estou me colocando aqui no máximo como alguém que faz uma ponte entre a mentira que está sendo propagada pelos mentirosos lá, que vocês acreditam neles, nos seus podcasts, pastores, Leniel e companhia, e a verdade da dignidade dessa mulher que está presa. Porque enquanto ela está presa lá fora, lá dentro, eu não tenho que ficar aqui fora com medo de defender o que é defensável. E o que é defensável é que essa mulher de fato é inocente, o processo comprova que ela é inocente, só que como os melhores amigos dela têm medo de chegar aqui e dizer isso, mas isso aí vai ser mostrado na defesa técnica. O problema é que quem vai julgar a professora Monique lá no tribunal do júri não tem nada de técnico e está todo contaminado pelas mentiras propaladas pelo senhor Leniel. Aí a maior prova foi os comentários da minha postagem hoje, que eu tive que desativar. Porque um monte de gente desavisada que vai fazer, mas o que tem? Ele perdeu o filho, deixa ele ser pai, não fala mal dele. Eu não estou falando mal dele, eu estou fazendo o contraste entre a farsa que ele é e a inocência da professora Monique. E aí, para a gente falar da inocência da professora Monique, a gente vai ter que mexer com um monte de gente poderosa mesmo. E alguém tem de ter essa ousadia. Agora, o que eu ganho com isso? A única alegria que eu ganho é de, se eu aparecer morto alguma hora aí, tá, gente? Alguém pode estar me ameaçando, né? Mas a única alegria que eu ganho é saber que, seja lá o que vai acontecer com a professora Monique naquela prisão onde ela está agora, nem sabendo que eu estou fazendo isso aqui, eu vou deitar com a minha consciência tranquila de que eu defendi essa mulher, eu e as pessoas que eu estou aqui representando, que estão na minha vibe, que vêm comigo, né? Não quero ser líder de nada, mas alguém tem que botar a cara para fora diante desse absurdo, sim. E a gente agradece muito pela compreensão de vocês.
Mas enfim, cuidado com esses venenos. O que é o veneno? Ah, o podcast é de cristão, o homem é sofrido, o pastor é pastor. Aí no meio disso tudo eles vão e transformam isso tudo em ideologias contra a existência de vocês, mulheres. Eu também não quero ser aqui um homem defensor de mulheres, só estou sendo aqui um cidadão defensor da verdade de mais uma mulher que está lá sendo massacrada psicologicamente na prisão. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.